história, maravilhosa história, que com o passado descreve o nosso presente e também até o futuro. Certa vez, José Sarney, quando eleito governador do estado do Maranhão, durante a ditadura militar, aliás, tentaram impor a ele 2 conselheiros. Esses conselheiros, que eram coronéis do Exército Brasileiro, Gustavo Borges e Américo Fontinelli, aqui no governo de Carlos Lacerda, do Denista Lacerda, eles faziam parte também do secretariado dele. Américo Fontinelli responsável pelo trânsito e Gustavo Borges pela reorganização da Polícia Civil. E assim eles foram indicados para que fizessem o mesmo trabalho, para que fossem conselheiros durante o governo de José Sarney lá no Maranhão. E ele não aceitou a época, mesmo com os olhares meio torto dos militares em questão. Ele chegou, teve acesso ao Castelo Branco e correu tudo bem. Mas isso é um exemplo do quanto a ditadura militar ficou presa na nossa administração pública, historicamente, e tem muita influência até hoje em várias pastas na administração pública. Por exemplo, a segurança pública. Esse modelo militarizado de fazer segurança pública que tanto é contestado atualmente e, aliás, pouco existe no mundo inteiro. Quando a gente fala sobre segurança pública, principalmente em países desenvolvidos, europeus, você percebe que o escopo da segurança pública é o cidadão e não o Estado. Mas quando a gente traz esse mesmo modelo, ou tenta interpretar a segurança pública aqui na América Latina, onde aconteceram muitas ditaduras, diversas ditaduras, onde o modelo militarizado de combate ao crime foi, de certa forma, fomentado, impulsionado pelos Estados Unidos, até economicamente, você percebe que aqui ainda existe esse raciocínio que segurança pública deve ser militarizada. Isso tem vários impactos administrativos e operacionais. Operacionais, nós temos a alta letalidade, mortes e mais. E claro que essas mortes influenciam muito, tanto nos operadores de segurança pública quanto nos cidadãos, porque o efeito colateral diz isso. Se você faz uma operação e você mata um cidadão comum, você não teve efetividade, eficiência e eficácia. Você não cumpriu aquilo que a administração pública te observa, te acompanha e te cobra como funcionário do cidadão, já que é o cidadão que paga a administração pública. E é muito difícil mudar essa tradição dentro de alguns órgãos de segurança pública. Principalmente, é claro, na polícia militar, que tem o maior efetivo. E é amarrada constitucionalmente no artigo 42 e também no 144, parágrafo 6º. Diz assim: as polícias militares são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Isso foi uma imposição durante o período de redemocratização do Brasil e acabou entrando nessa Constituição, na nossa amada CF/88, mas que pode ser emendada e retirada de lá para sempre. É muito importante, mesmo sabendo que a resistência também é muito alta, que esse modelo de segurança pública militarizada acabe aqui no Brasil. Acabe até para o próprio profissional de segurança pública, que é tratado de maneira bem antidemocrática. Se você não tem um tratamento democrático, você não vai tratar o cidadão da mesma forma. Você vai entender que tem que tratar um cidadão como um soldado. Não é esse o escopo da segurança pública. Não é escopo da segurança pública a política de guerra, mas a política de proteção ao cidadão. A maneira como você vai tratar o cidadão, até mesmo no momento de usar a força. Porque ela tem que ser progressiva e bem utilizada. Porque, principalmente, o poder de polícia diz que tem que haver discricionariedade e não abuso de autoridade. Mas isso é um passo atrás do outro.
começa lá na escola de formação e acaba lá na Constituição com o remodelamento da arquitetura de segurança pública do artigo 144, mudando, deixando bem claro a missão de cada órgão de segurança pública, indo na direção do ciclo completo de polícia, acabando com privilégios e criando de fato dentro da segurança pública merecimento técnico e o merecimento intelectual daquele profissional. Assim a gente profissionaliza, assim o cidadão, que é o grande cliente, vai enfim, quem sabe, ter o serviço que merece. Mas o caminho é muito longo. E existem muitos problemas para a gente conseguir chegar pelo menos na metade dele. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.